O que acontece após a morte? Este é um título de vídeo que geralmente chama a atenção de muitas pessoas. Não sei se será o caso específico desse vídeo, que depende de outros fatores de divulgação, mas sim, o assunto desperta a curiosidade de muitos. Ao mesmo tempo, qualquer que seja o caminho informativo de um vídeo que fale sobre este assunto, nunca atenderá por completo os anseios de muitos que o assistam. E o motivo é o seguinte: não podemos determinar o que acontece depois da morte, porque cada um tem a morte que merece. Agradeço sua companhia e peço que se inscreva e deixe o gostei ao final do vídeo, se gostar do vídeo, pois é assim que você pode ajudar o canal. O processo da desencarnação nunca será genérico. Cada um terá particularidades que dependem das variantes da evolução, sentimentais, emocionais e até físicas. O que podemos afirmar é que a vida continua. Aliás, isso também é contestado por alguns, mas não por nós, que temos a certeza da continuidade da vida. O que podemos falar então sobre o que acontece após a morte? Bem, podemos dizer que apenas o corpo físico é quem morre. A sua energia vital chega ao fim, mas nós somos espíritos, e essa essência sobrevive e é imortal. Então, após a morte, o nosso espírito desprende-se do corpo, deixando para trás esse envoltório material denso. Mas permanece com um envoltório, ainda feito de matéria, mas uma matéria bem menos densa, que podemos chamar de corpo espiritual ou perispírito. E a vida continua em abundância. Esta é a resposta genérica que podemos oferecer, e acontece com todos. Mas como eu disse anteriormente, o processo de desencarnação não é genérico. Como o espírito chega no outro lado, suas condições, se passa em sua memória os acontecimentos da vida que acabou de extinguir-se, se lembra de existências anteriores, quanto tempo demora o processo definitivo da desencarnação, para onde vai, se reencontra os familiares que tenham ido primeiro. Tudo isso é a parte que não é genérica e vai depender das condições de cada indivíduo. O tempo do desenlace. O tempo total do processo de desenlace em relação ao corpo físico, quando finalmente o espírito está liberto desse envoltório denso, será bastante variável. Nosso espírito fica ligado ao corpo por vários fios energéticos que são desligados progressivamente. Esse processo será mais rápido, por exemplo, em pessoas que estão mais preparadas para o mundo vindouro, com noções plenas da continuidade da vida e, é claro, que tenham passado pela encarnação com saldo credor e alcançado um bom nível de entendimento e evolução. Para essas pessoas, o desenlace acontece com mais tranquilidade e rapidez, e o período do entorpecimento, como alguém que acorda do sono, será mais curto. Ao contrário, será mais demorado e penoso para aqueles que não aceitam a partida, têm dúvidas excessivas sobre o que virá ou que se prendem em demasia às coisas e às pessoas que ficarão. Quando somamos esse apego à vida material ao pouco desenvolvimento do espírito em bondade e em entendimento, o desenlace poderá demorar dias, assim como o entorpecimento após a ruptura total dos laços que liga ao corpo físico. Alguns permanecem inconscientes, como espíritos que dormem por longo período. As lembranças. Aquela ideia de que a vida passa em nossa frente quando morremos não é uma total ficção. É frequente muitas lembranças que podem ser dolorosas ou agradáveis. E as lembranças não passam apenas como um filme que se vê numa tela, mas revivemos os mínimos detalhes. Os sentimentos e as emoções são os mesmos de cada momento que foi vivido. Por isso, a importância de buscar sempre a prática do bem. Já as lembranças de existências passadas não serão instantâneas para a maioria dos espíritos. Essas lembranças são bem gradativas e dependem da evolução espiritual de cada um. As lembranças irão até o momento de interesse e real importância para o estágio atual do espírito. Os espíritos mais evoluídos têm condições de irem mais atrás no tempo, mas não retroagem suas lembranças por mera curiosidade. As intenções serão sempre proveitosas. O reencontro de familiares e amigos. Sim, você reencontrará seus conhecidos e amados, mas quando isso acontece, também é variável. É comum que os recém-desencarnados sejam recebidos por seus familiares e amigos, e com muita alegria.
O mundo espiritual é a vida verdadeira, e quem desencarna volta ao seu verdadeiro lar, ao lado de muitos companheiros de jornada, enquanto passará a ser a sua vez de aguardar aqueles que ainda permanecem nas lutas da Terra. No entanto, no mundo espiritual, os espíritos são reunidos de acordo com seus níveis evolutivos. Por isso, para ter uma convivência mais constante com seus amados, será necessário que caminhem juntos. Cada um deve procurar progredir para que possa acompanhar aqueles amados que seguem sua marcha com méritos, ou para que possa auxiliar os que ficam para trás. A evolução não dá saltos, e as moradas celestes se abrirão apenas àqueles que fizerem por merecer. Para onde irão? Como dito, os espíritos são reunidos de acordo com seus níveis evolutivos. Existem várias colônias espirituais que acolhem os espíritos que chegam, e que são organizadas como grandes cidades. No primeiro momento do desencarne, é muito provável que o espírito passe algum tempo em local que se assemelhe a um hospital, para recuperar suas forças e esperar o tempo necessário à readaptação ao mundo espiritual. Passando este período, o espírito vai se inteirar da nova vida e seguirá seu caminhar, trabalhando, adquirindo novos conhecimentos e continuar seu desenvolvimento. O mundo espiritual não é um descanso monótono. A vida continua e o trabalho é dignificante e realizado com amor, não mais penoso. Bem, mas talvez você já tenha ouvido falar no umbral. Sim, essa é uma possibilidade de destino para alguns espíritos que se mantêm envoltos a energias deletérias. Lá encontrará outros espíritos em condições análogas, que formam uma egrégora de sofrimentos. Pratiquemos o bem para fugir disso. Mas se não conseguir evitar, procure o arrependimento, a vontade de se corrigir e a oração, para se desvincular dessas energias, pois elas não são eternas. Demos aqui um panorama o mais abrangente possível para tentar dirimir um pouco da curiosidade. Porém, muitas circunstâncias podem ser apontadas e acrescentadas ao processo da desencarnação. Por isso, outros vídeos virão e trataremos de casos mais concretos, com exemplos diversos, para ampliar nossos conhecimentos. Então, até lá, se Deus quiser. Obrigado pela sua companhia, peço que se inscreva e deixe o gostei para ajudar o canal e divulgar boas palavras. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.